Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui para mais um dia falar um pouco da mensagem de Deus, da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você que chegou até este vídeo, até este dia, aleluia, para assistir esse vídeo, o Senhor, Ele irá falar com você, Deus tem uma resposta para você. Peço que você venha ficar até o fim deste vídeo, dar o seu like, fazer o seu comentário, se inscrever neste canal como forma de gratidão a Deus, não a mim, porque é o Senhor Jesus que tem colocado esse propósito em nosso coração, e nós somos apenas o mensageiro, mas o Senhor Jesus, aleluia, que é o dono da mensagem. Hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra em Hebreus, no seu capítulo de número 3, a partir do verso de número 2, sendo assim a palavra do Senhor. Sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, a qual esse livro de Hebreus, no capítulo de número 3, vai falar que Cristo, ele é maior do que Moisés. Aleluia, Cristo, ele é maior do que a lei, ou seja, Cristo é o cumprimento da lei. Cristo, ele é o maior e ele é digno, ele estabeleceu um novo pacto. Pacto esse que não é mais baseado no Antigo Testamento, tão somente, aleluia. Pacto este, a qual é denominado pelo pacto do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que a letra mata, ou seja, a palavra mata. A lei condenava, toda a lei do Velho Testamento condenava. O homem tinha que cumprir a lei, mas ele não foi apto para cumprir toda a palavra de Deus. Então, Cristo, sendo a própria lei, sendo a própria palavra, ele cumpriu a palavra e estabeleceu um novo pacto, o pacto este que é o pacto do Espírito Santo de Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aqui fala que Moisés ele foi fiel em toda a sua casa. Aleluia. E ele edificou toda a casa de Israel. Mas nós vemos que Cristo, ele é o Cristo e ele habita em nós. Ou seja, diz aqui esse verso, e seria o verso de número 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós a casa. Nós vemos que nós, a palavra do Senhor vai testificar que nós somos templos de Deus e morada do Espírito Santo. Então devemos conservar o nosso vaso em santidade, ou seja, a casa do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer para nós não entristecer o Espírito Santo da verdade, a qual fomos selados para o dia da redenção. Então aqui fala que Cristo ele é maior do que Moisés. Nós vemos que quando Cristo ele se manifestou no Monte da Transfiguração, apareceu ali Elias, apareceu Moisés, estes homens que já estão com Cristo. Nós vemos que Elias ele foi transladado por Deus, foi tomado para Deus. Nós vemos que Moisés ele experimentou da morte, mas depois, quando Cristo veio à Terra, nós vemos que eles apareceram com Cristo ali no Monte da Transfiguração, onde Cristo estava num corpo glorioso. Aleluia. Os seus discípulos ali ficaram atemorizados. Nós vemos que do alto Deus Pai bradou do céu: Este é o meu filho amado, a ele ouves. Ou seja, Elias sendo um profeta, Moisés sendo um profeta, qual guiou o povo, aleluia, por toda a terra do Egito, direcionou o povo, escreveu. Nós vemos também alguns livros na Bíblia, Moisés, o escritor da Bíblia, testificando que ele foi um grande profeta, mas ali, quando Deus Pai bradou do céu, ele não falou para ouvir Elias, nem ouvir Moisés, mas falou para ouvir o Cristo, glória. Ele disse: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho comprazido, exaltado é o nome do Senhor. E nós vemos que o povo ali no Egito, quando foi guiado por Moisés, eles passaram 40 anos caminhando naquele deserto e muitos ali não herdaram a terra prometida.
Nós sabemos que eles murmuravam muito contra Deus. Deus provia tudo, Deus fazia jorrar água da rocha, Deus ele provia cordonizes no deserto, provia o maná, eles tinham tudo ali e tinham o milagre de Deus, tinham os cuidados de Deus em todo o tempo ali, mas eles não creram, eles murmuravam, eles falavam que no Egito era melhor, que lá tinha pepino, tinha de tudo. E nós vemos que isso é um perigo. Passamos a ser mais gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas e não voltamos para trás, não retrocedemos para trás. Aleluia! Cristo, Ele é maior que tudo. Cristo, Ele é maior que a lei. Cristo, Ele é maior que o pecado. A palavra do Senhor vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não se sinta limitado. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis refúgio para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deus, Ele não nos dará carga maior do que aquela que nós podemos suportar. Nada que nós fazemos para Cristo é pesado. Pesado é viver em uma vida de perdição, uma vida longe de Cristo. Deus está te chamando hoje, vinde a mim como estás. A palavra do Senhor diz, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu vou adiante para o prêmio da nossa vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, Ele está falando para você parar de olhar para trás, parar de olhar para a lei que condena, e passar a olhar para Ele. A palavra de Deus vai dizer, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Cristo, não devemos olhar para os erros dos irmãos na igreja, não devemos olhar para aquele irmão que nos ofende, porque nós todos somos imperfeitos, correndo para o mesmo céu. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que o reino dos céus ele é tomado à força. Existe de nós também. Aleluia! Muitas das vezes nós estamos olhando para o nosso próximo, estamos esquecendo de olhar para Deus. O Senhor fala para olhar para Ele. Aleluia! Porque se nós olhar para o homem, nós paramos pelo caminho. Porque as pessoas são pessoas imperfeitas. E Deus, Ele não chamou pessoas perfeitas. A palavra do Senhor vai dizer que Ele escolheu as coisas desprezíveis dessa terra. Escolheu as pessoas loucas para confundir as sábias. Aleluia! O próprio Cristo disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste dessas coisas dos grandes, dos poderosos da terra, e revelaste aos meus pequeninos. Você tem a revelação da palavra sobre a sua vida. Deus está falando com você, você precisa voltar, você precisa estar na presença de Deus. Nós vemos em uma passagem bíblica o Senhor dizer que havia um filho pródigo que pediu seus bens ao seu pai, e ele falou que iria embora, iria sair da sua casa. Nós vemos que ele decidiu sair da casa do Senhor, ele decidiu sair da casa do Pai, e ele viu que depois que ele perdeu tudo, ele falou que quando ele estava comendo aquelas bolotas daqueles porcos, trabalhando para um fazendeiro ao qual tinha alguns porcos, ele comia aquelas bolotas dos porcos, ele falou, na casa do meu pai tinha abundância de pão, e ele tornou a consciência, ele decidiu voltar para a casa do Senhor, para a casa do Pai. Ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai e serei um de seus conservos. Mas quando o pai o viu, o abraçou, preparou uma festa, aleluia. Deus tem uma festa preparada para você quando você voltar. Deus tem um culto de ação de graça para a sua vida quando você retornar. Aleluia, o Pai quer te abraçar, aleluia. Volte para a casa do Senhor. Nós vemos também, aleluia, uma ovelha perdida, a qual se perdeu do aprisco. E o Senhor diz por sua palavra, qual é o bom pastor que tem nos 100 ovelhas? Aleluia, ele não deixa as 99, vai em busca, aleluia, desta ovelha que se perdeu. Você também que se perdeu pelo caminho, ao qual não tem condição de voltar, você tem colocado em seu coração, eu não consigo, não tenho força. Mas o Senhor Jesus diz que Ele vai deixar as 99, Ele vai atrás de você. Você terá um encontro com Deus. Ele irá te pegar nos braços, aleluia, e trazer de novo para a presença do Pai. Exaltado é o nome do Senhor.
Eu quero dizer para você também que se encontra como aquela dracma perdida que se perdeu dentro da própria casa. Às vezes você está na igreja, às vezes você está servindo a Deus, mas você não vê as coisas acontecer, você se encontra perdido dentro da casa do Senhor, se encontra desligado. Aleluia. O filho pródigo, ele retornou à consciência, a ovelha perdida, o pai precisou buscar, porque não tinha força para voltar. E muitas das vezes você se encontra com essa dracma perdida, a qual você está perdida na própria casa do pai, ou perdido na própria casa do pai. Mas o Senhor está trazendo restauração para a sua vida, está renovando a tua esperança, renovando as suas forças. Aleluia, Ele está te fazendo lembrar das promessas, lembrar das bênçãos do Senhor, das grandes coisas que Ele fez por sua vida. A palavra do Senhor vai dizer: traga à memória as coisas que vos traz esperança. E Deus, Ele está te trazendo à memória as coisas que vos traz esperança. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não vai ficar perdido dentro da sua própria casa. Você não vai ficar, aleluia, perdido dentro da própria casa do Senhor. Porque Deus, ele tem restauração para você. Porque Cristo é maior que a lei. Cristo é maior que Moisés. Cristo é maior que Elias. Cristo é maior do que a sua dor, maior do que as suas frustrações. Aleluia. E ele está trazendo refrigério para a sua alma, ele está sarando as suas feridas internas. Você, dracma perdida que se perdeu dentro da própria casa do Pai, Deus está renovando as suas forças. Aleluia. Está lhe trazendo algo novo para que você saiba que ele é o teu Pai, que em Cristo Jesus Deus vem abençoar cada um. Se você chegou até aqui, eu peço que você venha dar o seu like, se inscrever neste canal. Aleluia. Para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Como forma de gratidão a Deus, faça isso. Para que outras almas, outras pessoas venham ser alcançados pela palavra do Senhor.